Olá a todos. Nessa aula falaremos sobre filtros no escopo do protocolo BGP. Então, muitos devem saber que o protocolo BGP ele é um protocolo com falhas de segurança, vamos dizer assim, um protocolo muito permissivo, customizável. Então, é essencial para uma boa implementação do protocolo BGP que sejam configurados esses filtros. Então, quando a gente fala de filtros, são três componentes principais que esse filtro possui, né? Então, o primeiro componente é qual ferramenta a utilizar. Então, as ferramentas, elas são diversas, mas eu diria que as duas principais são a prefix list e o route map. Justamente aqui, as duas ferramentas que estão dando o título aqui da nossa aula. São as principais, são as minhas preferidas, né? Eu não vou entrar no mérito, qual que é melhor, qual que são as características, enfim. Não é o escopo nessa aula. Ok. Então, um filtro é composto pela ferramenta, é composto pela a interface a ser aplicada, então, a que interface eu vou aplicar, então eu posso aplicar aqui na interface com a S1516, ou posso aplicar aqui na interface do meu BGP interno aqui, né, o IBGP. E, finalmente, o terceiro componente do meu filtro é em que direção eu vou aplicar meu filtro. Eu defini que vai ser nessa interface, mas em qual sentido? Vai ser para o tráfego que entra ou para o tráfego que sai? Então, eu preciso definir isso também, certo? Então, três componentes básicos: ferramenta, interface e sentido. E existe uma regra que a gente precisa saber, né? Essa regra diz o quê? Que uma vez que eu queira criar dois filtros, esses dois filtros eles precisam diferir em pelo menos um desses componentes. Ele não pode ter esses três componentes iguais. Então, em outras palavras, vamos imaginar que eu tenha um filtro de prefix list, dois filtros de prefix list, né? Os dois de entrada. Nesse caso, eu não posso aplicar na mesma interface, né? Então, eu teria que aplicar um aqui e outro aqui. Por quê? Eu preciso mudar um dos critérios, um dos componentes. Nesse caso aqui, eu estou mudando o componente sentido, né? Eu poderia, por exemplo, aplicar duas prefix list na mesma interface, desde que tenham sentidos diferentes, né? Então, estou mudando aqui o sentido. Mantive a ferramenta e a interface. Um outro exemplo. Eu poderia aplicar dois filtros na mesma interface, no mesmo sentido. Então, por exemplo, no sentido de entrada. Desde que eu use ferramentas distintas. Então, eu posso, por exemplo, aplicar um filtro de entrada nessa interface, um utilizando o prefix list, o outro utilizando o route map. Isso eu posso. E é um cenário que muitas vezes acontece. E aí surge a dúvida. No caso de eu estar definindo dois filtros de entrada, um utilizando o prefix list e outro route map, qual é o comportamento esperado? Será que um vai anular o outro, o funcionamento do outro? Os dois vão coexistir? Se eles coexistirem, qual que vai ter preferência? Qual vai ser considerado primeiro, né? Bom, eu não vou responder isso agora. Então, a minha intenção é eu implementar, né, esse cenário e veremos a resposta aqui de maneira prática, né? Então, qual é a ideia? A ideia é a gente aplicar uma prefix list e um route map na interface aqui de jack na vizinhança com lock, no sentido entrada. Então, já temos a prefix list e o route map definidos aqui, né? Então, o route map, basicamente, ele vai aceitar qualquer tipo de tráfego e ele vai alterar esses prefixos que chegam aqui através dessa vizinhança, vai alterar o local preference, o atributo local preference para 122, de forma que a saída preferencial do S48 vai ser por aqui. E a minha prefix list está definida dessa maneira aqui. Então, eu nego o prefixo 4815, que é essa rede de lock, e o restante dos prefixos eu vou aceitar. Então, por exemplo, o prefixo aqui de Jacob, 23420,
ele vai ser apreendido aqui por Jack e vai ser aceito. Vai cair aqui nessa regra 10. Tá certo? E aí o objetivo é eu aplicar esses dois filtros na mesma vizinhança, no mesmo sentido. Tá certo? Então, eu abrindo aqui Jack. Aqui eu tenho a vizinhança eBGP com lock. Né? E aqui eu tenho a prefix list definida e o route map. Só que eles não estão aplicados na vizinhança ainda. Então a tabela BGP de Jack é essa aqui. Ele recebe a rede 4815 de lock, então o caminho preferido dele é via eBGP. E para a rede 2342, ele opta aí pelo IBGP, né? Pelo critério do menor número de saltos JS. Temos essa situação nesse momento. E aproveitando aqui, vamos ver Benjamin. Essa mesma tabela. Então, reparem que para a rede 4815, ele prefere ir via Jack, via IBGP, né? Pelo critério do salto JS. E para a rede 2342, ele opta via eBGP, né? Então, via diretamente Jacob aqui. Então, basicamente, esse filtro aqui em Jack vai negar a rede 4815, né? De maneira que Jack, para chegar nesse prefixo, ele vai ter que ir via Benjamin, né? Vai fazer esse caminho mais longo aqui, né? Isso, né? Se a prefix list for contemplada, né? Porque a gente não sabe. O que vai ter precedência? O route map, a prefix list? Será que se o route map for contemplado, a prefix list vai ser lida, né? Porque se o route map tiver precedência, a gente sabe que todas as rotas aqui serão aceitas e terão local preference marcado como 122. Inclusive, esse prefixo será aceito, né? Agora, se a prefix list tiver precedência, então a gente sabe que esse prefixo aqui será negado e o restante será permitido, sem alteração de local preference. E pode acontecer dos dois serem considerados, né? E aí a gente precisa saber qual que é a precedência. Então vamos ver na prática o que acontece. Eu vou aproveitar aqui. Apliquei aqui os filtros, a prefix list e route map no sentido de entrada. Fazendo route refresh. E vamos checar a tabela novamente. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vejam que a rede 4815 ela existe, mas ela existe apenas do IBGP, olha só. Próximo salto, 10.002, que é Benjamin. Olha o ASPF aqui, ó. A gente passa pelo AS2342 e chega no AS1516. Já a rede 2342, ele vai via lock. Então, ele vai por aqui e chega aqui. Por que ele escolhe esse caminho e não esse? Porque, olha só, o local preference foi aceito. Tá certo? Então, reparem que a rede 4815 ela foi descartada e o local preference foi aceito. Se eu olhar aqui a tabela de Benjamin, nós temos que a rede 4815, a rota que ele tem é a rota do eBGP, ó. Então ele sai por aqui e chega em lock. Por quê? Porque o Jack não está aceitando mais esse prefixo. Então o Benjamin não aprende via Jack. E a rede 2342, o que ocorre é que ele tem duas opções. Uma diretamente aqui via o eBGP, Nexop 926801, e outra via IBGP, né, indo por Jack, Lock e chegando aqui. E qual que ele escolhe? Ele escolhe via IBGP. Por quê? Por causa do local preference. Certo? Então, pessoal, só
confirmando aqui, vamos ver aqui as rotas que o Jack recebe de lock. Então percebam que ele recebe as duas rotas, né? 4815 e 2342, mas se a gente for olhar as rotas que ele efetivamente instala, olha só, é só a 2342. Então aqui é antes do filtro e aqui é depois do filtro. Então ele filtrou essa rede. Então, pessoal, qual é a nossa conclusão? A conclusão é que quando você tem um route map e uma prefix list aplicada numa mesma interface, no mesmo sentido, o que ocorre é que os dois são considerados, mas o route map tem precedência. Então, o que ocorre é que as redes são alteradas, né, com o local preference 122, mas eu preciso contemplar também a prefix list. Nesse caso aqui, ó, ele está negando a rede 4815 e aceitando as demais. Então, se eu criar uma outra rede aqui e anunciar, aqui, por exemplo, em Jacob, essa rede precisa ser aprendida, né? Com o local preference 122. Então, vamos fazer esse teste. E vou dar um redistribute connected, só para gerar mais um prefixo aqui. Agora tenho a rede 15, 16, 23. E Jack agora, o que temos aqui, ó? Veja que a rede 15, 16, 23, que agora existe, também chegou com o local preference 122. Então, tudo que não é descartado pela prefix list tem o local preference alterado. Tudo que ele aprende daqui, né? Então, por exemplo, a rede 4815 ele não aprende via IBGP porque está sendo descartado. Então, ele aprende via IBGP. Então, aqui não tem o local preference alterado. Mas os demais tem, né? Inclusive a rede 192.168.0.0, que é essa rede aqui, ó, de ligação. Então, é isso, pessoal. As duas ferramentas são contempladas, mas o route map tem precedência. Tá bom? Espero que eu tenha sido claro e muito obrigado.